Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática Legal, eu sou o Júnior. Na descrição do vídeo tem o conteúdo da matéria de hoje, é só marcação do tempo. Caso ache que está muito devagar a fala, experimente aumentar a velocidade do vídeo para 1,5 ou 2. Vamos à terceira parte da explicação de sinal das funções de primeiro e segundo graus e caso goste do vídeo, compartilhe com outros estudantes, amigos e familiares, além de se inscrever no canal. Sinal das funções de primeiro e segundo graus, parte 3. Inequação do segundo grau. Inequações do segundo grau são aquelas redutíveis à forma ax ao quadrado mais bx mais c maior que zero, ou maior ou igual a zero, ou menor que zero, ou menor ou igual a zero, onde a tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque ela é segundo grau, porque existe aqui um número multiplicando x ao quadrado. Se eu colocar aqui 0 vezes x ao quadrado, nós não teremos aqui, nós anularemos o x ao quadrado, teremos o quê? B vezes x mais c, e ela se tornará então uma inequação de primeiro grau, e não mais uma equação de segundo grau. Então o b pode ser zero, o c pode ser zero, mas o a não pode ser zero. Tem que ser sempre maior que zero. A variação de sinais da função quadrática é a ferramenta indispensável para a resolução destas inequações. Então aqui nós vamos fazer o estudo através de exercício. A gente pede que você pause o vídeo e tente resolver este exercício. E após você terminar de resolvê-lo, você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 1. Resolver a inequação x ao quadrado menos 3x mais 2 maior ou igual a zero. Então aqui a função y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, ele tem o a igual a 1 e o a é maior que zero. Então essa parábola ela vai estar com a concavidade voltada para cima. O delta ele é igual a 1 e, portanto, também é maior que zero, então haverão duas raízes reais. As raízes são x igual a 1, x1 igual a 1 e x2 igual a 2, e nós teremos a seguinte variação de sinais. Então aqui, ó, caso você não saiba resolver uma equação de segundo grau, assista o vídeo 12, equações de segundo grau, e caso você não saiba sinal das funções de segundo grau, assista ao vídeo 32, sinal de funções de primeiro e segundo grau, parte 2, cujos links estarão aqui na descrição desse vídeo. Então aqui nós temos a variação de sinais, onde nós temos aqui as duas raízes, a raiz 1 e a raiz 2, e sobre a raiz 1, né, no ponto 1, o y vale 0, no ponto 2, o y vale 0. O que está à esquerda de 1, o y ele é maior que 0, porque a parábola ela vai vir aqui, vai passar pelo 1, vai chegar até o vértice, vai começar a subir e vai passar pelo 2. Então o que está à esquerda de 1, né, está aqui o y ele é maior que 0. O que está entre o 1 e o 2, a parte aqui da parábola que vem com a sua concavidade, chegando até aqui o vértice e depois começa a subir, então todo esse intervalo aqui, ó, o y ele é menor que 0. E o que está à direita de 2, aqui novamente começa a subir o y é maior que 0. Então por isso que o a maior que 0 vai ter o quê? Mesmo sinal de a aqui na esquerda, mesmo sinal de a aqui na direita da raiz 2, e entre as duas raízes, o sinal contrário de a, que nesse caso aqui, como a é positivo, o sinal contrário vai ser negativo. Como a inequação proposta é x ao quadrado menos 3x mais 2 maior ou igual a zero, ou seja, é y maior ou igual a zero, nós temos o seguinte conjunto de solução. Então aqui, como ele quer o y maior ou igual a zero, os intervalos que nos interessam são os intervalos que estão aqui à esquerda de 1, onde o y é positivo, e os que estão à direita de 2, onde o y é positivo. E também o 1 e o 2. Por quê? Porque ele fala maior ou igual a zero. Então, se tiver aqui o 2, o y vale 0. Se tiver 1, o y vale 0. Então, aqui nós temos o quê? Intervalos fechados em 1 e 2, porque eles fazem parte do nosso conjunto de solução, já que nós queremos y maior ou igual a 0. Então, o conjunto de solução é S igual a x pertencente ao conjunto dos números reais, está o quê? O x tem que ser menor ou igual a 1, ou x tem que ser maior ou igual a 2. Exercício 2, então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 2, e após terminar de resolver, você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício 2, solução. Então, resolver a inequação x ao quadrado maior ou igual a 4. Então, nós vamos pegar esse 4 e vamos passar ele para o lado esquerdo do sinal ali, e vamos ficar com x ao quadrado menos 4 maior ou igual a 0. Então, x ao quadrado menos 4 maior ou igual a 0. A função y igual a x ao quadrado menos 4, ele tem com a igual a 1 e esse a é maior que 0. Nós temos que delta é igual a 16 e, consequentemente, também maior que 0. As raízes x1 igual a menos 2, x2 igual a 2 e a seguinte variação de sinais. Então, aqui nós temos que o que está à esquerda
de menos 2 é positivo, o y é positivo, o que está à direita de 2, o y é positivo, e o que está compreendido entre menos 2 e 2, o y é negativo. Né? E sobre o 2, né, o menos 2 e o 2, o y vale 0. Então, como queremos que o y seja maior ou igual a 0, nós temos o conjunto solução. S igual a x, pertencente ao conjunto dos números reais, está o quê? O x ele tem que ser menor ou igual a menos 2, ou o x tem que ser maior ou igual a 2. Então, aqui, para que ele atenda, né, esse sinal de maior ou igual, né, x ao quadrado menos 4 maior ou igual a 0, o conjunto de solução tem que ser o quê? X menor ou igual a menos 2 ou x maior ou igual a 2. Chegamos ao exercício 3, a gente pede que você pause o vídeo e tente resolver o exercício 3, após terminar o exercício você possa dar o play e comparar a solução do mesmo. Exercício solução 3. Resolver a inequação menos 3x ao quadrado mais 3x mais 1 maior que 0. Então, a função y igual a menos 3x ao quadrado mais 3x mais 1, ele tem que o a ele é igual a menos 3, e, portanto, menor que 0. O delta é igual a 21 e maior que 0. As raízes x1 igual a 3 menos raiz quadrada de 21 sobre 6, x2 igual a 3 mais raiz quadrada de 21 sobre 6. E a seguinte variação de sinais. Então, nós temos aqui, quando o a ele é menor que 0, a concavidade da parábola ela está para baixo, né? Então a parábola ela está triste. Quando a é maior que 0, a concavidade está para cima, ou seja, a parábola está sorrindo, né? Para facilitar ali a assimilação da concavidade. Então aqui nós temos que o que está à esquerda de 3 menos raiz quadrada de 21 sobre 6, o y é negativo, é menor que 0. Sobre a raiz, né? Então aqui exatamente no 3 menos raiz quadrada de 21 sobre 6, o y vale 0. Entre 3 menos raiz quadrada de 21 sobre 6 e 3 mais raiz quadrada de 21 sobre 6, o y é positivo. E o que está à direita de 3 mais raiz quadrada de 21 sobre 6, o y é negativo. Como nós queremos aqui o que é maior que 0, ou seja, que y é maior que 0, então o conjunto de solução vai ser x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o x ele tem que ser maior que 3 menos raiz quadrada de 21 sobre 6 e menor que 3 mais raiz quadrada de 21 sobre 6. Por que apenas menor e maior e não menor ou igual ou maior ou igual, né? Porque ele não inclui o valor 0, né? Ele tem que ser o quê? Maior que 0, não maior ou igual a 0. Então, se ele é maior que 0, o x ele tem que ser maior do que 3 menos raiz quadrada de 21 sobre 6 e menor que 3 mais raiz quadrada de 21 sobre 6. Então, aqui o intervalo é aberto na raiz no x2 e aberto no x1, pois não inclui esses valores. Sistema de inequações. Então, um sistema de equações ele é formado por duas ou mais inequações e cada uma delas tem apenas uma variável, sendo que essa deve ser a mesma em todas as outras inequações envolvidas. Então, aqui nós temos x menos 1 maior ou igual a 0, x ao quadrado menos 3x mais 1 menor que 0. Qual que é a variável? A variável é x, então é a mesma variável nas duas inequações. Para resolvermos o sistema de inequações, efetuamos cada uma delas separadamente, encontrando a seguir a interseção de seus conjuntos de soluções. Então, chegamos aqui ao exercício, tente resolver o exercício do sistema de inequações e após resolvê-lo, você possa pausar o vídeo, né, para resolvê-lo, e após resolvê-lo você possa dar o play e comparar a solução do mesmo. Exercício, solução 1. Resolver o sistema. 2x menos 3 menor ou igual a x mais 1 e 3x mais 2 maior que x menos 4. Então, a solução 1. Pegamos a primeira inequação, que vai ser ali o 1. 2x menos 3 menor ou igual a x mais 1. Passamos ali o x para o lado esquerdo. Então, vai ficar 2x menos x. Ele era positivo, ficou negativo. O menos 3 passamos para o lado direito, ele vai ficar mais 3. Então, 2x menos x menor ou igual a 1 mais 3. X menor ou igual a 4. A segunda equação, 3x mais 2 maior que x menos 4. Da mesma forma, jogamos aqueles que possuem as variáveis para o lado esquerdo e os números para o lado direito. Então vai ficar ali 3x menos x maior que menos 4 menos 2.
2x maior que menos 6, dividimos ali o menos 6 por 2, x maior que menos 3. A interseção de 1 e 2 é, então aqui nós temos o 1, ele vai ficar aqui menor ou igual a 4, então aqui o intervalo é fechado no 4 e vai pegar para a esquerda do 4, pois é menor ou igual. O 2, ele é maior que 3, maior que menos 3, então aqui no menos 3 o intervalo é aberto e ele vai pegar aqui para a direita de menos 3. A interseção, então se você não sabe resolver interseção de conjuntos, assista o vídeo 2, operações com conjuntos, cujo link estará na descrição do vídeo. Então ali você vai aprender interseção, união, conjunto A menos B, assim vai. Então aqui ó, a interseção vai ser o quê? Os valores que fazem parte do primeiro conjunto e do segundo conjunto. Nesse caso aqui, ó, o menos 3 ele não faz parte, ele é intervalo aberto, então ele vem intervalo aberto aqui na interseção. E todos os números compreendidos, né, após o menos 3 até o 4, onde o 4 ele está incluso porque o intervalo é fechado, então os números maiores que menos 3 e menor ou igual que 4 fazem parte dessa interseção do 1 com o 2. Então o conjunto solução vai ser x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o x ele tem que ser maior que o menos 3 e menor ou igual a 4. Então, exercício 2, a gente pede que você pause o vídeo e tente resolver o exercício 2. Após você resolver o exercício 2, você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução. 2. Resolver o sistema 3x menos 4 maior ou igual a 4x e 5x mais 2 maior ou igual a 7x. Então, a solução, pegamos a primeira equação, que é 3x menos 4 maior ou igual a 4x, pegamos ali os valores que possuem as variáveis x e passamos para o lado esquerdo, então vai ficar 3x menos 4x, pegamos ali o número menos 4 e passamos para o lado direito, então ele vai ficar mais 4, então 3x menos 4x maior ou igual a 4, menos x maior ou igual a 4, aqui nós vamos multiplicar por menos 1 o que está à esquerda e o que está à direita. Então vai ficar o quê? Menos 1 vezes menos x maior ou igual a 4 vezes menos 1. Quando nós fazemos essa multiplicação no sistema de inequações, esse sinal aqui inverte. Então se aqui é maior ou igual, vai ficar menor ou igual. Então aqui quando mudar para mais x, vai ficar o quê? Menor ou igual a menos 4. Então x menor ou igual a menos 4. Então temos que lembrar, multiplicar um número negativo em ambos os membros de uma equação inverte o sentido da desigualdade. Então se nós temos ali menos x maior ou igual a 4, quando nós multiplicamos ambos os lados por menos 1, vai ficar o quê? X menor ou igual a menos 4. Então nós vamos agora para a segunda parte aqui, que é a segunda equação, 5x mais 2 maior ou igual a 7x, 5x menos 7x maior ou igual a menos 2, menos 2x maior ou igual a menos 2. Da mesma forma, vamos multiplicar ambos os lados por menos 1. Vai ficar, então, 2x menor ou igual a 2, x menor ou igual a 2 dividido por 2, x menor ou igual a 1. Então, aqui nós temos ali a interseção do 1 com o 2. Aqui nós temos no 1 que o x ele é menor ou igual a menos 4, então está vindo para cá, intervalo fechado. Aqui nós temos na 2 que o x é menor ou igual a 1, intervalo fechado, e a interseção de 1 e 2 são aqueles que estão compreendidos entre os dois. Então vai ser o quê? Do 4 para a esquerda. Então o conjunto de solução vai ser x pertencente ao conjunto dos números reais, está o quê? X menor ou igual a menos 4. Então essa propriedade aqui da multiplicação, né, por menos 1, e a inversão do sinal, ela é uma propriedade que funciona em dois casos práticos. Quando existe um número negativo que será passado para o outro lado, multiplicando ou dividindo, inverte-se o sinal da desigualdade. E quando multiplicamos uma equação por menos 1, inverte-se o sinal da desigualdade também. Então não podemos esquecer, multiplicou por menos 1, inverte-se o sinal da desigualdade. Ela passa, onde era maior ou igual, passa a ser menor ou igual. Aqui da mesma forma, né, foi multiplicado ambos os lados por menos 1, então era menos 2x maior ou igual a menos 2, ele passou a ser o quê? 2x menor ou igual a 2. E depois, dando continuidade, terminamos com x menor ou igual a 1. Exercício 3, pedimos que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 3. Após terminar de resolver, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo.
Exercício de solução 3. Resolver o sistema x² menos 1 menor que zero e x² menos 2x maior que zero. Resolução de x² menos 1 menor que zero. y1 é igual a x² menos 1, tem raízes menos 1 e 1. E a seguinte variação de sinais. Então nós temos ali o que está à esquerda de menos 1 é positivo, o que está compreendido entre menos 1 e 1, o y é negativo, e o que está à direita de 1, o y é positivo. Portanto, y1 menor que zero, ou seja, o x ele tem que ser o quê? Maior que menos 1 e menor que 1. Então separamos ali. Agora a resolução de x² menos 2x maior que zero. y2 é igual a x² menos 2x, tem raízes 0 e 2. E a seguinte variação de sinais. Então nós temos aqui o que está à esquerda de 0, o y é positivo. O que está compreendido entre o 0 e o 2, o y é negativo. E o que está compreendido à direita do 2, o y é positivo. Como nós queremos ali os valores que o y seja maior que 0, seja positivo, nós vamos pegar o quê? O que está à esquerda de 0 e o que está à direita de 2. Portanto, y2 maior que 0, então x tem que ser menor que 0 ou x tem que ser maior que 2. Esse ali, então, é o segundo resultado. Agora vamos fazer o que é a interseção do primeiro resultado com o segundo resultado. Então nós temos ali o que no 1, que está compreendido entre menos 1 e 1. No 2, o que está à esquerda de 0 e o que está à direita de 2. Então agora fazemos a interseção dos dois, o que é comum aos dois resultados? Tudo que está compreendido aqui. Ó. Então aqui intervalo aberto no 0, intervalo aberto no menos 1, e aqui nós temos o quê? O que é maior que menos 1 e menor que 0. Então o conjunto de solução será x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o x tem que ser maior que menos 1 e menor que 0. Exercício 4, a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 4. Após terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 4. Resolver a dupla desigualdade. Então aqui nós temos o quê? 3x menos 2 menor ou igual a x mais 3, que é menor ou igual a 3x menos 1. Então aqui, ó, se nós substituirmos esse valor aqui por a, esse outro valor aqui por b e esse outro valor aqui por c, nós teremos o quê? A menor ou igual a b, que é menor ou igual a c. E nós podemos então desmembrar e botar assim, ó, que a menor ou igual a b, e b menor ou igual a c. Então a dupla desigualdade, que seria a menor ou igual a b, que é menor ou igual a c, é equivalente ao sistema de desigualdades de a menor ou igual a b e b menor ou igual a c. Então a dupla desigualdade 3x menos 2 menor ou igual a x mais 3, que é menor ou igual a 3x menos 1, é equivalente ao sistema 3x menos 2 menor ou igual a x mais 3, que é o primeiro, e a segunda equação, x mais 3 menor ou igual a 3x menos 1. Então, desmembramos ali e fizemos duas inequações. Agora nós temos que, resolvendo ali a primeira, né, 3x menos 2 menor ou igual a x mais 3. Então vai ser 3x menos x menor ou igual a 3 mais 2, 2x menor ou igual a 5, x menor ou igual a 5 meios. Então, esse resultado, x menor ou igual a 5 meios, vai ser o terceiro ali, né? Nosso terceiro elemento. No segundo aqui, resolvendo a segunda equação, x mais 3 menor ou igual a 3x menos 1, nós temos ali, então, passando o 3x para o lado esquerdo, para o primeiro membro da equação, nós temos o quê? Que x menos 3x menor ou igual a menos 1 menos 3, nós temos que menos 2x menor ou igual a menos 4, nós vamos ter que multiplicar ambos os lados por menos 1, e aí vai haver a inversão do sinal de desigualdade, então vai ficar menos 2x vezes menos 1 menor ou igual a menos 4 vezes menos 1, menos 2x vezes menos 1 vai ficar mais 2x, invertendo o sinal de desigualdade que é menor ou igual para maior ou igual, então vai ficar 2x maior ou igual a 4. Então aqui 2x maior ou igual a 4, houve a inversão do sinal de desigualdade por haver a multiplicação de menos 1 em ambos os membros da equação. Então aqui 2x maior ou igual a 4, x maior ou igual a 2. Então esse resultado aqui é o nosso quarto elemento. Agora nós vamos fazer a interseção do 3 com 4. Então a interseção do 3 com 4, vamos ver os valores que são comuns ao 3 e o 4. Então aqui nós temos que x tem que ser menor ou igual a 5 meios, então tudo que está à esquerda
aqui de 5 meios, incluindo 5 meios, porque é intervalo fechado. Aqui nós temos no 4 que o x ele é maior ou igual a 2, então nós temos aqui o número 2 e tudo que está à direita de 2, incluindo 2, para ensinar o intervalo fechado. E agora vamos ver o que está compreendido entre esses dois intervalos. Então será o quê? Tudo que está entre o 2 e os 5 meios, incluindo os valores por ser intervalo fechado, por ser o valor com igual, maior ou igual e menor ou igual, né? Então x pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x ele é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 5 meios. Inequação produto. Chamam-se inequações produto as inequações redutíveis à forma f de x vezes g de x maior que zero, ou maior ou igual a zero, ou menor que zero, ou menor ou igual a zero, onde f de x e g de x são funções na variável x. Há uma técnica toda especial para a resolução deste tipo de inequação. Acompanhe os exercícios seguintes. Exercício 1. Então a gente pede que você tente resolver esse exercício. Você pode resolver o que você possa dar o play, né? Você pausa o vídeo, né? Pode resolver o que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 1. Resolver a inequação x menos 2 vezes a diferença x menos 3 maior que zero. Então a diferença x menos 2 vezes a diferença x menos 3 maior que zero. Então aqui, inicialmente, nós estudamos em separado a variação de sinais das funções y1 igual a x menos 2 e y2 igual a x menos 3, que compõem o produto x menos 2 vezes x menos 3. Então, caso você não saiba estudo de sinais da função de primeiro grau, assista o vídeo 31, que é sinal de funções de primeiro e segundo grau, parte 1, cujo link estará na descrição do vídeo. Para y1 igual a x menos 2, que é uma função afim, temos... Então aqui nós temos o sinal que está à esquerda de 2 é negativo, o que está à direita de 2 é positivo. Para y2 igual a x menos 3, que também é uma função afim, nós temos o quê? Que a raiz é 3, o que está à esquerda de 3 é negativo, o que está à direita de 3 é positivo. Então, agora nós elaboramos um quadro de sinais como o seguinte. Então aqui nós colocamos o 2, que é a raiz de uma das inequações, de uma das funções afins. Então vai ficar aqui o sinal de 2 aqui, então, o que estava à direita era positivo, o que estava à esquerda era negativo, para y1. Para y2, nós temos aqui o 3, que é a raiz. O que estava à direita de 3 era positivo, o que estava à esquerda de 3 era negativo. Então aqui nós temos o quê? O sinal antes do 2, tanto na primeira quanto na segunda, são negativos. Então menos vezes o menos, porque aqui é uma multiplicação, então um número negativo multiplicado por um outro número negativo, ele nos traz um número positivo. E aqui nós queremos o quê? Maior que zero. Então esse resultado aqui nos interessa. Então y1 vezes y2, que é menos vezes menos, deu mais. Aqui entre o 2 e o 3, mais vezes menos, então um número positivo vezes um número negativo nos traz um número negativo. Como nós queremos apenas maior que zero, esse resultado aqui não nos interessa, então ele não nos serve. Aqui nós temos após o 3, um número positivo vezes um número positivo nos traz um resultado positivo, um outro número positivo. Então, esse resultado nos interessa, porque é maior que zero. Então, como vai ficar o nosso conjunto de solução? Ele vai ficar o quê? Que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser menor que 2 e x tem que ser maior que 3. Né? Então, x menor que 2 ou x maior que 3. Para atender o que? A diferença x menos 2 vezes x menos 3 maior que zero. Então, como nós queremos y1 vezes y2 maior que zero, os valores de x que nos interessam estão assinalados onde y1 vezes y2 tem sinal de mais, que seriam aqui, né? Menos vezes menos dá mais vezes mais dá mais, mais vezes menos dá menos, esse aqui não nos interessa. Então, o conjunto de solução é S igual x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser menor que 2 ou x tem que ser maior que 3. Exercício 2, pede que você pause o vídeo e tente resolver o exercício 2. Após você terminar de resolver, o que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 2. Resolver a inequação. A diferença 2x menos 3 vezes a soma 3x mais 1 vezes a diferença ali de 2 menos x menor ou igual a zero. Para y1 igual a 2x menos 3, nós temos a raiz 3 meios e a seguinte variação de sinais. Então, no y1, que está à esquerda de 3 meios é negativo, que está à direita de 3 meios é positivo. Para y2 igual a 3x mais 1,
temos a raiz menos 1/3 e a seguinte distribuição de sinais. O que está à esquerda de menos 1/3 é negativo, o que está à direita de menos 1/3 é positivo. O y é positivo. Para y3 igual a menos x mais 2, nós temos a raiz 2 e a seguinte variação de sinais. Então aqui, ó, o que nós temos à esquerda de 2 é positivo, porque agora o a é negativo. O que está à direita de 2 é negativo, então aqui houve uma inversão, né? Porque aqui a função vai estar assim, ó. Então aqui o desenho dela no gráfico vai ser nesse sentido. Então, ou seja, o y quando passa aqui do 2, ó, o y está diminuindo, está ficando negativo. Aqui, ó, ela está ficando o quê? Positivo o y. Então aqui, por ela ser decrescente, o y vai ser negativo à direita de 2 e vai ser positivo à esquerda de 2. Quadro de sinais. Então, sinais de y1, né? Então, aqui nós temos a raiz dele que é 3/2. Então, o que está à esquerda de 3/2 é negativo. Nós colocamos aqui os três números, né, as três raízes na ordem crescente, né? Então, ficou menos 1/3, 3/2 e 2. Então, pegamos a raiz do sinal de 1, é 3/2. Então, o que está à esquerda dele é negativo, o que está à direita dele é positivo. Pegamos aqui a raiz do y2, que é menos 1/3. O que está à esquerda de menos 1/3 é negativo, o que está à direita é positivo. Pegamos aqui a raiz de y3, que é o 2. O que está à esquerda do y2 é positivo, o que está à direita de y2 é negativo. Agora nós vamos multiplicando. Menos um número negativo vezes um número negativo vai dar um número positivo. Vezes um número positivo vai dar outro número positivo. Então aqui nós temos um número positivo, porém nós queremos menor ou igual. Então, o número positivo, o resultado positivo da multiplicação não nos interessa. Nós temos aqui um número negativo, multiplicando por um número positivo, desculpa, por um número positivo, nós vamos ter o quê? Um número negativo. Esse número negativo multiplicado por um número positivo, nós vamos continuar tendo um número negativo. Então, aqui ficou o sinal negativo, esse valor nos interessa. Um número positivo vezes um número positivo vai continuar positivo, vezes outro número positivo vai continuar positivo. Então, esse intervalo aqui não nos interessa. Um número positivo vezes um número positivo vai nos trazer um resultado positivo, vezes um número negativo vai nos trazer um resultado negativo. Então, esse intervalo aqui nos interessa. Então, com isso, como nós queremos y1 vezes y2 vezes y3 menor ou igual a zero, segue-se que o conjunto de solução é S igual a x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o x ele tem que ser maior ou igual a menos 1/3 e menor ou igual a 3/2, ou x maior ou igual a 2. Então, exercício 3, a gente pede que você pause o vídeo e tente resolver o exercício 3. Após resolver, você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 3. Resolver a inequação. Então, a diferença x menos 1 vezes a equação de segundo grau x ao quadrado menos 5x mais 6 menor ou igual a zero. Então, para y1 igual a x menos 1, temos a raiz 1 e a seguinte variação de sinais. Então, aqui o que está à esquerda de 1 é negativo, o que está à direita de 1, o y é positivo. Para y ao quadrado igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, nós temos as raízes 2 e 3 e as seguintes variações de sinais. Então, aqui é o seguinte, ó, caso você não saiba realizar o estudo de sinais de equação de segundo grau, assista o vídeo 32, que é o estudo do sinal de funções de primeiro e segundo grau, parte 2, cujo link também estará na descrição do vídeo. Então, aqui nós temos que, para y2 igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, nós temos as raízes 2 e 3 e a seguinte variação de sinais. Então, o que está à esquerda de 2 é positivo, o y é positivo. O que está compreendido entre 2 e 3, o y é negativo. O que está à direita de 3, o y é positivo. O valor com 3, né, aqui na raiz 3, o y vale 0. O valor da raiz 2, o y também vale 0. Quadro de sinais. Então aqui nós temos os sinais de y1. Então pegamos ali a raiz 1, à esquerda dele é negativo, para a direita dele é tudo positivo. Então nós temos os sinais de y2. Então nós temos aqui as duas raízes, 2 e 3. O que está compreendido entre o 2 e o 3 é negativo. O que está à esquerda de 2 é positivo, o que está à direita de 3 é positivo.
E aí nós temos agora aqui a multiplicação. Então, um número negativo vezes um número positivo nos dá um resultado, outro número negativo. Um número positivo vezes um número positivo nos traz um resultado positivo. Um número positivo vezes um número negativo nos traz um resultado negativo. E nós queremos o quê? Valores menores ou iguais a zero. Então, isso aqui nos interessa, assim como esse primeiro aqui também nos interessa. Um número positivo vezes um número positivo nos traz um resultado positivo. Então, esses valores aqui não nos interessam. Então, como queremos y1 vezes y2 menor ou igual a zero, nós obtemos o seguinte conjunto de solução. S igual a x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o x ele tem que ser menor ou igual a 1, ou x maior ou igual a 2 e menor ou igual a 3. Inequação quociente. Chamam-se inequações quociente as inequações redutíveis à forma f de x sobre g de x maior que zero, ou maior ou igual a zero, ou menor que zero, ou menor ou igual a zero, onde o f de x e g de x são funções na variável x. Para a resolução destas inequações, basta lembrar que as regras de sinais para o quociente são as mesmas do produto. Ou seja, a resolução é análoga à das inequações produto, observando apenas que o denominador de uma fração não pode ser nulo. Repetimos a mesma técnica utilizada nas inequações produto, eliminando do conjunto de solução os valores de x para os quais ocorre g de x igual a zero. Então, aqui onde nós temos o g de x, a função que está aqui como denominador, essa função aqui ela não pode ser nula, ela não pode ser zero, que é o que ele informa aqui. Então, temos que eliminar do conjunto de solução o valor de x que anula essa função que está como denominador aqui. Então, chegamos aqui ao exercício, que você possa tentar resolver o exercício 1, pausando o vídeo, né? Após resolver o exercício 1, você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 1. Resolver a inequação x menos 2 dividido por x menos 3 maior que zero. Então, para y igual a x menos 2, nós temos que a raiz 2 e a seguinte variação de sinais. Então, aqui o que está à esquerda de 2 é negativo, o que está à direita de 2 é positivo. Para y2 igual a x menos 3, nós temos que a raiz 3, que a raiz é 3, né? E é a seguinte variação de sinais. O que está à esquerda de 3 é negativo, o que está à direita de 3 é positivo. Quadro de sinais. Então aqui nós temos o y1, a raiz 2, o que está à esquerda de 2 é negativo, o que está à direita de 2 é positivo. Nós colocamos aqui as raízes, né, em ordem crescente, então vem o 2, depois o 3. Aqui no y2, que a raiz é 3, o que está à esquerda de 3 é negativo, o que está à direita de 3 é positivo. Então, nós pegamos agora e dividimos. Então, um número negativo dividido por um número negativo, ele nos traz um resultado o quê? Um número positivo. Então, nós queremos o quê? Um número maior que zero. Então, esse intervalo nos interessa. Um número positivo dividido por um número negativo nos traz um resultado o quê? Negativo. E aqui no 3, ó, por exemplo, o valor 3, ele não existe para nós, porque ele não nos traz definição para essa função quociente. Por quê? Porque o denominador não pode ser zero. Se eu coloco x igual a 3, 3 menos 3 deu zero. Então essa função aqui ela não está definida, essa fração não está definida, ela não existe. Então não pode ter denominador zero. Então por isso que o valor de 3 ele é um intervalo aberto e ele não existe, ele não nos serve. Aí aqui o que está à direita de 3 é positivo, o que está... Então aqui um número positivo dividido por um número positivo nos traz o quê? Um resultado, um número positivo. Então este intervalo nos interessa. Por quê? Porque é maior que zero. Observe que a fração y1 sobre y2 é igual a x menos 2 sobre x menos 3. Para x igual a 2, que é a primeira raiz, vale o quê? 2 menos 2 sobre 2 menos 3, que é igual a 0 sobre menos 1 igual a 0. Mas para a segunda raiz, que é x igual a 3, ela não está definida, pois o denominador se anula. Porque se nós colocarmos aqui 3 menos 3, vai dar 0. E este último fato é indicado com o símbolo de não existe aqui, né? Então ele não existe, não existe resultado para o x igual a 3, porque ele anula o denominador no quadro de sinais. Então, como queremos y1 sobre y2 maior que zero, obtemos. Então, o conjunto de solução é S igual a x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o x tem que ser menor que 2 ou x tem que ser maior que 3. Exercício 2, porque pedimos que você pause o vídeo antes de resolver o exercício 2. Após resolver, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 2. Resolver a inequação 2x menos 3 sobre x menos 1 menor ou igual a zero. Então, para y igual a 2x menos 3, nós temos a raiz 3 meios e a seguinte variação de sinais.
Então, o que está à esquerda de 3 meios é negativo, o que está à direita de 3 meios é positivo. Para y2 igual a x menos 1, temos a raiz 1 e a seguinte variação de sinais. Então, o que está à esquerda de 1, o y é negativo, o que está à direita de 1, o y é positivo. E sobre o 1, o y vale 0. Quadro de sinais. Então, nós temos aqui o quê? Os números, as raízes em ordem crescente. Então, colocamos aqui o número 1, depois aqui o 3 meios. Pegamos aqui o y1, que a raiz é 3 meios. O que está à esquerda de 3 meios é negativo, então menos e menos. O que está à direita é positivo, mais. Pegamos aqui a raiz 1, que é do denominador. E lembrando que aqui o x ele não pode assumir o valor de 1, porque senão o denominador será nulo. Então, nós não temos denominador 0, né, não pode ter, então o 1 não nos serve como resposta, ou seja, não existe resposta com x igual a 1. Então aqui fica aqui, nós colocamos aqui, né, não existe. E aqui o que está à esquerda de 1 é negativo, o que está à direita de 1 é positivo. Pegamos aqui o número negativo, dividido por um número negativo, ele nos traz o resultado um número positivo. Nós queremos menor ou igual a 0, então o número positivo, o resultado positivo não nos interessa. Nós pegamos aqui um número negativo, dividido por um número positivo, ele nos traz o resultado um número negativo. Então esse valor nos interessa, esse intervalo nos interessa, e aqui como é menor ou igual, então o intervalo fechado no 3 meios, porém, como o denominador não pode ser 0 e o número 1 ele anula o denominador, o número 1 aqui, o intervalo é aberto, porque ele não pode ser utilizado. Aqui nós temos um sinal positivo, outro sinal positivo, então o número positivo dividido por um número positivo nos traz um resultado positivo, também não nos interessa. Como queremos y1 dividido por y2 menor ou igual a 0, vem conjunto de solução igual a x pertencente ao conjunto dos números reais, tá o quê? O x ele tem que ser maior que 1 e menor ou igual a 3 meios. Exercício 3, a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 3, após resolvê-lo que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 3, resolver a equação x² menos 4 sobre x² menos 1 maior ou igual a 0. Então, para y1 igual a x² menos 4, temos as raízes menos 2 e 2 e a variação de sinais. Então, aqui nós temos sinais positivos, y positivo à esquerda de menos 2, y negativo entre o menos 2 e o 2, e o y positivo à direita de 2. Né? Pois aqui nós temos a parábola. Então, o que está compreendido aqui é negativo para y, o que está para cá é positivo para y. Para y2, que é igual a x² menos 1, nós temos as raízes menos 1 e 1 e a variação de sinais. Então, aqui nós temos o que está à esquerda de menos 1, o y é positivo. O que está compreendido entre menos 1 e 1, o y é negativo. O que está à direita de 1, o y é positivo. Na raiz menos 1, o y vale 0. Na raiz 1, o y vale 0. Da mesma forma aqui. Na raiz menos 2, o y vale 0. Na raiz 2, o y vale 0. Quadro de sinais. Então, nós temos aqui a raiz menos 2 de y1, à esquerda dela é mais, entre o menos 2 e o 2 é tudo menos. Nós colocamos as raízes aqui em ordem crescente, né? Então, menos 2, menos 1, 1 e 2. Então, aqui a direita de menos 2 é tudo negativo, até que chega aqui no 2 e se torna positivo. Então, o que está compreendido entre menos 2 e 2 é negativo, a direita de 2 é positivo, a esquerda de menos 2 é positivo. Aqui, entre as raízes menos 1 e 1 é negativo, o que está à esquerda de menos 1 é positivo, o que está à direita de 1 é positivo. Fazendo agora aqui a divisão, um número positivo dividido por um número positivo nos traz outro número positivo. Nós queremos maior ou igual a 0, então esse resultado aqui nos interessa. Um número negativo dividido por um número positivo nos traz um resultado negativo, não nos interessa esse intervalo. Aqui o intervalo é fechado em menos 2, porém no menos 1 e no 1 o intervalo é aberto. Por quê? Porque não existe resultado para x igual a menos 1 e para x igual a 1, pois ele anula, ele deixa aqui como 0 o denominador e não existe resultado uma fração com denominador 0. Se você pegar a sua calculadora do Windows e colocar lá 4 dividido por 0, ele vai dizer que é impossível dividir um número por 0. Então aqui nós temos um número, então mais uma vez, né, negativo dividido por um número positivo nos traz um número negativo. Aqui nós temos um número negativo dividido por um número negativo, ele nos traz um número positivo, e nós queremos números maiores ou iguais a 0.
Nesse caso aqui, ele não pode ser intervalo fechado igual, porque senão ele traz o denominador ali um valor nulo e não nos serve, não existe resultado para o denominador nulo. Aqui da mesma forma também, o 1 também tem que ser esse intervalo aberto, porque o 1, ficando aqui, ó, 1 ao quadrado vai dar 1, menos 1, 0. Também vai anular a nossa fração, então não existe resultado. Agora aqui nós temos entre o 1 e o 2 um sinal negativo, então um número negativo dividido por um número positivo nos traz como resultado um número negativo, não serve para nós, porque nós queremos maior ou igual a 0. À direita de 2 nós temos aqui um número positivo dividido por um número positivo, nos traz como resultado outro número positivo, então esse intervalo nos interessa. Com isso, como nós queremos y1 sobre y2 maior ou igual a 0, nós obtemos o conjunto de solução S igual x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o x ele tem que ser menor ou igual a menos 2, ou x tem que ser maior que menos 1 e menor que 1, ou x maior ou igual a 2. Exercício 4, a gente pede que você pause o vídeo e tente resolver o exercício 4. Após resolver, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução. 4. Resolver a inequação x menos 1 sobre x mais 1 maior ou igual a 3. Inicialmente temos que x menos 1 sobre x mais 1 maior ou igual a 3. Então nós vamos pegar o 3 e passar lá para o primeiro membro da inequação. Então nós vamos ficar com x menos 1 sobre x mais 1 menos 3 maior ou igual a 0. Nós vamos pegar o denominador, vamos igualar os denominadores para poder realizar a diferença. Então aqui vai ficar, aqui é menos 3 sobre 1. Então, x mais 1 vezes esse 1 e vezes o menos 3. E aqui esse 1 multiplica esse outro aqui, então aqui permanece o mesmo resultado. Então vai ficar o quê? X menos 1 sobre x mais 1 menos 3 vezes x mais 1 entre parênteses sobre x mais 1. Então ficou aqui menos 3 vezes x dá menos 3x, menos 3 vezes mais 1, menos 3. Então, x menos 1, menos 3x, menos 3. Como igualamos os denominadores, colocamos ambos sobre o mesmo denominador. X mais 1 maior ou igual a 0. E isso equivale a menos 2x menos 4 sobre x mais 1 maior ou igual a 0. Para y1 igual a menos 2x menos 4, nós temos que a raiz menos 2 e a seguinte variação de sinais. Então aqui nós temos que está à esquerda de menos 2 é positivo, o y é positivo, que está à direita de menos 2, o y é valor negativo. Para y2 igual a x mais 1, nós temos que a raiz é menos 1 e a seguinte variação de sinais. Então aqui, ó, o que está à esquerda de menos 1, o y é negativo, o que está à direita de menos 1, o y é positivo. Quadro de sinais. Então nós temos aqui que o y1, nós temos a raiz dele que é menos 2, depois a outra raiz do y2 que é menos 1, colocamos na ordem crescente, o que está à esquerda de menos 2 é positivo, o que está à direita de menos 2 é negativo. No y2, o que está à esquerda de menos 1 é negativo, o que está à direita de menos 1 é positivo. Então aqui vamos ter o quê? Um número positivo dividido por um número negativo nos traz como resultado um número negativo. Nós queremos o quê? Números maiores que 0, né? Aqui, que seria ali quando nós fizemos aquela mudança, passando 3 para o lado esquerdo, ficou ali maior ou igual a 0. Então, quando nós temos aqui um número negativo dividido por um número negativo, nós vamos ter o quê? Um resultado, um número positivo. Então, esse intervalo aqui nos interessa. Lembrando que o quê? O menos 1 não existe resposta para x igual a menos 1. Então, aqui é intervalo aberto. Porque se nós colocarmos x menos 1 com mais 1, vai dar 0 e não existe número dividido por 0. Aqui nós temos menos um número negativo dividido por um número positivo nos traz como resposta um número negativo. Então esse intervalo aqui também não nos interessa. Com isso, como nós queremos y1 sobre y2 maior ou igual a 0, nós temos que o conjunto de solução vai ser igual a x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o x ele tem que ser maior ou igual a menos 2 e menor que menos 1. Então, x maior ou igual a menos 2 e menor que menos 1, porque se tiver um sinal de igualdade aqui, nós teremos um denominador 0 e não existe resultado para número dividido por 0. Por isso, aqui não existe o sinal de igualdade junto ao sinal de menor. Então, x maior ou igual a menos 2 e menor que menos 1.
Exercício 5. Então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 5, após resolver que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 5. Resolver a inequação x² menos 3x sobre a diferença x menos 1 vezes a soma 2x mais 3 maior que zero, né? Então aqui nós temos que para y1 igual a x² menos 3x, nós temos as raízes 0 e 3 e a variação de sinais. Então aqui o que está à esquerda de 0, o y é positivo, o que está compreendido entre 0 e 3, o y é negativo, e o que está à direita de 3, o y é positivo. Para y2 igual a x menos 1, nós temos a raiz 1 e a variação de sinais. Então o que está à esquerda de 1, o y é negativo, o que está à direita de 1, o y é positivo. Para y3 igual a 2x mais 3, nós temos a raiz menos 3 meios e a variação de sinais. Então, o que está à esquerda de menos 3 meio, o y é negativo, o que está à direita de menos 3 meio, o y é positivo. Quadro de sinais. Então, aqui nós temos as raízes em ordem crescente, menos 3 meio, 0, 1 e 3. Então, aqui no y1, o que está à esquerda de 0, o y é positivo, o que está compreendido entre o 0 e o 3, o y é negativo, e o que está à direita de 3, o y é positivo. No y2, nós temos que a raiz 1, o que está à esquerda de 1 é negativo, o que está à direita de 1 é positivo. E no y3, que é a raiz menos 3 meio, o que está à esquerda de menos 3 meio é negativo, e o que está à direita é positivo. Porém, aqui nós temos o quê? Nós temos o y1 sobre y2 vezes y3. Então aqui nós vamos fazer aqui então a multiplicação. y2 vezes y3, então um número negativo vezes um número positivo, vai nos trazer um número negativo multiplicado por um número negativo vai nos trazer um número positivo. E aí esse número positivo deste resultado, ele vai dividir esse outro número positivo. Então y1, ele vai ser dividido pelo produto de y2 por y3. Então um número positivo dividido pelo número positivo, que é o resultado dessa multiplicação de menos por menos, vai nos trazer o resultado do quê? Um outro número positivo. Então menos com menos deu mais, esse número do numerador que é positivo dividido por esse denominador positivo vai nos dar resultado um número positivo. Então, como nós queremos maior que zero, esse resultado nos interessa. Então, aqui esse intervalo nos interessa, lembrando que o menos 3 meio ele não nos serve porque ele anula o nosso denominador. Então, não existe resultado para o menos 3 meio. Então, ali é intervalo aberto. Então, aqui nós vamos pegar agora aqui, ó, um número negativo multiplicado por um número positivo vai nos dar um resultado, um número negativo. E aí o número positivo dividido por esse resultado que é negativo vai nos trazer o quê? Um número negativo. Então esse intervalo não nos interessa porque nós queremos números maiores que zero. Então aqui nós temos um número negativo multiplicando um número positivo, vai nos trazer como resultado o quê? Um número negativo. Aí pegamos aqui o numerador negativo e dividimos pelo resultado da multiplicação, que nos deu um outro número negativo, então menos dividido por menos vai nos gerar o quê? Um número positivo como resultado. Então esse intervalo aqui nos vai servir. Aqui nós pegamos aqui o número positivo multiplicado por um número positivo, ele vai continuar positivo. Pegamos esse número negativo e vamos dividir por esse resultado que deu positivo. Então, menos dividido por mais vai nos trazer o resultado que um número negativo. Então, esse intervalo não nos interessa. E lembrando que aqui o número 1, ele também não nos interessa porque ele anula a nossa equação, né? Porque ele faz o denominador ficar zero, porque aqui, ó, 1 menos o 1 vai dar zero. Zero vezes esse valor aqui vai dar zero. Então o denominador deu zero, já não nos interessa. Aí então aqui agora nós temos o quê? Um número positivo vezes um número positivo vai nos dar como resultado outro número positivo. Aí esse y1, que é positivo, dividido pelo resultado da multiplicação que nos deu outro número positivo. Então, um número positivo dividido por um número positivo nos traz como resultado outro número positivo. Como nós queremos aqui maior que zero, esse resultado nos interessa. Então, esse intervalo aqui também nos interessa. Então, aqui nós tivemos 3 intervalos que nos interessam, né? Os números menores que menos 3 meios, os números compreendidos entre 0 e 1 e os números maiores que 3.
Então, observe que para x igual a 1 e para x igual a menos 3 meios, a fração x ao quadrado menos 3x sobre a diferença x menos 1 vezes a soma de 2x mais 3 não está definida, pois esses valores anulam seu denominador. Lembrando que queremos x ao quadrado menos 3x sobre a diferença x menos 1 vezes a soma 2x mais 3 maior que zero. Então, nós obtemos que o conjunto solução S vai ser igual a x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o x tem que ser menor que menos 3 meio, ou o x tem que ser maior que zero e menor que 1, ou o x tem que ser maior que 3. Exercício 6. A gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 6. Após terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 6. Dar o domínio das seguintes funções. Então, a letra A, f de x igual a raiz quadrada da diferença 1 menos 3x. Então, para que a função f de x igual a raiz quadrada de 1 menos 3x seja definida, nós devemos ter que 1 menos 3x, que é o radicando, seja maior ou igual a zero. Porque nós não temos como tirar a raiz quadrada de menos 2 no conjunto dos números reais, né? Ali nós não vamos ter o quê? Raiz quadrada de menos 2 nós não vamos ter como fazer. Então, caso você não saiba a radiciação, assista o vídeo 06, radiciação, cujo link estará na descrição do vídeo. Então, portanto, nós temos o quê? Que 1 menos 3x maior ou igual a zero. Então, nós vamos passar ali o 1 para o segundo membro da inequação, né? Do sinal de desigualdade. Então, vamos ter o quê? Menos 3x maior ou igual a menos 1, 3x vai ser menor ou igual a 1, x menor ou igual a 1/3. Então, nós aqui tivemos que multiplicar o menos 3x por menos 1 e o menos 1 por menos 1. Aqui, onde era maior ou igual, virou menor ou igual. 3x menor ou igual a 1. X menor ou igual a 1/3. Domínio, então, vai ser o quê? X pertencente ao conjunto dos números reais está o quê? X menor ou igual a 1/3. Esse é o domínio da letra A. Letra B. G de x igual a raiz quadrada de 2x mais 1 menos raiz quadrada de x menos 1. Então, para que a função g de x seja definida, devemos ter separadamente 2x mais 1 e x menos 1, que são os radicandos, maiores ou iguais a zero. Logo, 2x mais 1 maior ou igual a zero. E a segunda equação vai ser o quê? X menos 1 maior ou igual a zero. Resolvendo a equação 1, obtemos 2x mais 1 maior ou igual a zero, 2x maior ou igual a menos 1, x maior ou igual a menos meio. Separamos ali como a letrinha A, né, esse resultado, x maior ou igual a menos meio. Resolvendo a equação 2, obtemos x menos 1 maior ou igual a zero, x maior ou igual a 1. Esse é o resultadinho ao B. Agora vamos fazer o quê? A interseção do resultado A com o resultado B. Nós vamos ter o quê? O que está à direita de menos 1 meio, esse intervalo todo preenchido, o que está à direita de 1, esse intervalo todo preenchido. E aqui nós vamos fazer a interseção de A e B, entre A e B. Então aqui nós vamos pegar o quê? X maior ou igual a 1. Então o domínio da letra B vai ser x pertencente ao conjunto dos números reais, está o quê? O x tem que ser maior ou igual a 1. Letra C. H de x igual a raiz quadrada da fração 2x mais 1 sobre x menos 1. Na função h de x, nós devemos ter o quociente 2x mais 1 sobre x menos 1, que é o radicando, maior ou igual a zero. E para que a função seja definida, né? Portanto, nós teremos que resolver uma inequação do tipo quociente. Então, 2x mais 1 sobre x menos 1, maior ou igual a zero. Então, aqui nós vamos ter os sinais. O que está à esquerda de menos meio é negativo. O que está à direita é positivo. Aqui, onde nós temos o 1, ele tem que ser, não pode ser intervalo fechado. Por quê? Porque se nós colocarmos o 1, o denominador vai dar zero e não existe fração com denominador zero. Nenhum número pode ser dividido por zero. Só que isso não significa o quê? Que dividir por zero nos dá o resultado zero. Não. Na verdade, o resultado não existe, porque não existe esse tipo de operação. Então, assim, um número zero dividido por qualquer número, beleza. Agora, qualquer número dividido por zero não existe, entendeu? Não existe resultado, porque não existe esse tipo de operação com denominador igual a zero. Então, aqui nós vamos ter o quê? 2x mais 1. Então, nós vamos ter que a raiz do numerador vai ser menos meio e a raiz do denominador vai ser 1. Então,
O que está à direita de menos meio vai ser positivo, o que está à esquerda é negativo, o que está à esquerda de 1 vai ser negativo, o y é negativo, o que está à direita vai ser y positivo. Nós vamos pegar aqui um número negativo dividido por um número negativo, nos dá como resultado um número positivo. E esse intervalo nos interessa porque nós queremos números maiores ou iguais a zero. Um número positivo dividido por um número negativo nos traz como resultado um número negativo, então esse intervalo não nos interessa. E um número positivo dividido por um número positivo nos traz como resultado um número positivo. Esse intervalo também nos interessa. Então, a única exceção aqui, o que é? Aqui, embora seja maior ou igual, nós não podemos ter igual a 1, porque o 1 ele anula a nossa fração ali, porque o denominador fica zero e não existe resultado para denominador zero. Com isso, o domínio vai ser o quê? X pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o x tem que ser menor ou igual a menos meio, ou x tem que ser maior que 1. Então chegamos ao exercício 7, pedimos que você pause o vídeo e tente resolver o exercício 7, após terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução. 7. Dada a função y igual, aí nós temos ali a diferença x ao quadrado menos 3x vezes a diferença x menos 1. Determinar. Letra A. Os pontos de intersecção do gráfico da função com os eixos coordenados. Então, para determinar a interseção com o eixo y, substituímos na função o x por zero. Então, nós temos aqui o quê? Que y vai ser igual. Aí nós temos ali a diferença x ao quadrado menos 3x vezes a diferença x menos 1. Então, y vai ser igual ao quê? A 0 ao quadrado menos 3 vezes 0 vezes 0 menos 1. Então, y vai ser igual a 0. Com isso, nós descobrimos o quê? Que a interseção com o eixo y ocorre no ponto 0 e 0. Então, x igual a 0 e y igual a 0. Agora, nós vamos determinar as interseções com o eixo x. Substituímos, então, na função que o y por 0. Então, vai ficar que y vai ser igual a diferença de x ao quadrado menos 3x vezes a diferença de x menos 1. Então, vamos ter o quê? Que essa diferença de x ao quadrado menos 3x vezes a diferença de x menos 1 vai ser igual a 0. Aqui nós vamos realizar o quê? Nós resolveremos isso aqui através de fatoração. Então, caso você não saiba resolver fatoração, assista aos vídeos 8 e 9, que é fatoração parte 1 e 2, cujos links estarão na descrição do vídeo. Então, realizando ali a fatoração, nós chegamos às seguintes raízes: x igual a 0 ou x igual a 3 para x ao quadrado menos 3x, e para x menos 1, x igual a 1. Com isso, nós temos o quê? Que as interseções com os eixos x ocorrem nos pontos 0 e 0, 1 e 0 e 3 e 0. Letra B. O conjunto dos valores de x para os quais a função é positiva. Então, para encontrar os valores de x que tornam a função positiva, nós devemos fazer o estudo da variação de sinal da função, utilizando o mesmo processo usado na resolução das inequações produto. Então, aqui nós temos as raízes, né, que nós já descobrimos ao resolver a letra A, né? Então é 0, 1 e 3. Então aqui nós temos o quê? Um número positivo vezes um número negativo vai nos trazer como resultado um número negativo. Não nos serve. Um número negativo vezes um número negativo vai nos trazer como resultado o quê? Um número positivo. Então esse intervalo nos interessa. Aqui as raízes em ordem crescente, né? 0, 1 e 3. Aqui nós temos um número negativo vezes um número positivo, vai nos trazer como resultado um número negativo. Aqui nós temos um número positivo vezes um número positivo, que vai nos trazer como resultado o quê? Um número positivo. Então esse intervalo aqui também nos interessa. Então o conjunto dos valores de x que tornam a função positiva, ou seja, maior que zero, é x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o x ele tem que ser maior que 0 e menor que 1, ou x tem que ser maior que 3. Exercício 8. A gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 8, após resolvê-lo que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 8. Considere a função f de R em R definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais c. Determine o menor valor inteiro do parâmetro c, de modo que a função f assuma valores positivos para todo x real.
Então a função f do enunciado é uma função de segundo grau, com concavidade voltada para cima, pois o coeficiente do x ao quadrado é positivo. Portanto, concluímos que f possui um valor mínimo que se calcula por menos delta sobre 4a. Como a função f deve assumir somente valores positivos, inclusive seu valor mínimo deve ser positivo, isto é, o menos delta sobre 4a, ele tem que ser maior que zero. Então nós temos que fazer o quê? Menos delta sobre 4a maior que zero, que vai ser menos, aí entre parênteses, 16 menos 4 vezes 1 vezes o c, fecha parênteses, sobre 4 vezes 1, maior que zero. Então nós vamos ter o quê? Que menos, entre parênteses, 16 menos 4c sobre 4, maior que zero. Então aqui nós pegamos esse 4 e multiplicamos aqui pelo zero, eliminamos esse denominador, 4 vezes 0 vai dar zero. Então vai ficar o quê? Menos, entre parênteses, 16 menos 4c, maior que zero. Fazendo aqui a retirada do parênteses, como nós temos um sinal negativo antes, vai ficar o quê? O que era positivo dentro do parênteses vai ficar negativo, e o que era negativo vai ficar positivo. Então aqui o 16 vai ficar menos 16, e o menos 4c vai ficar mais 4c. Então, menos 16 mais 4c sobre 4 maior que zero. Vamos passar o 4 para lá multiplicando o zero e eliminamos o denominador. Menos 16 mais 4c maior que zero. 4c vai ser maior que 16. C vai ser maior que 4. 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, C tem que ser maior que 4. Se C tem que ser maior que 4, qual que é o valor inteiro, o menor valor inteiro do parâmetro, de modo que a função f assuma valores positivos para todo x real? Se C é maior que 4, o próximo número inteiro será qual? Será 5. Então, portanto, o menor valor inteiro do parâmetro C é 5. Então, C tem que ser igual a 5. Bem, pessoal, chegamos ao final do vídeo, né? Obrigado pela atenção de vocês. E gostaria de deixar a seguinte mensagem que está em Apocalipse 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Muito obrigado e até o próximo vídeo, no qual irei explicar sobre função composta.